Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um 30 minutos de Palavra de Deus. Neste mês de dezembro, estamos transmitindo algumas reflexões bíblicas que o pastor Glênio tem feito no programa Café e Fé, que passa todo final de semana na TV Tarobá, em Londrina e em Cascavel. Aproveite esse tempo, transmita esse link, compartilhe esse link com outras pessoas, para que também tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Ficamos então com mais uma reflexão do Café e Fé. Graça e paz. Olá, amados de Deus. Que alegria estar de novo aqui com você e através desse programa nós podemos ter um contato. O nosso objetivo, como sempre temos falado aqui, é anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que se encarna, o Deus que se torna gente, o Deus que pode habitar na gente, para que nós sejamos habitação de Deus. Aqui, nesse programa, nós queremos tratar dessas pérolas da nossa alma. Esse é o terceiro programa que nós estamos tratando do cultivo das pérolas espirituais, das pérolas da nossa alma. Nós podemos, como temos dito aí, podemos produzir joias através dos sofrimentos ou podemos produzir pedras nos rins, na vesícula, na uretra. Nós podemos criar doenças. O que vamos fazer com o que estamos passando neste mundo? Esse é o problema. No fundo do mar, no íntimo da ostra, entra um intruso grão de areia, e começa a incomodar o pobre molusco. Ali vai ferindo, vai magoando, e a ostra faz com que saia um produto, que é o nácar, que vai involucrar, vai envolver, vai cobrir aquela pedrinha, e a dor que ela sentia daquela ferida começa a se aliviar. Para não sofrer tanto com essa pedra no sapato, para usar uma figura, a ostra solta no seu tecido essa substância viscosa, que acaba envolvendo o penetra e aliviando a sua dor. Isto é um processo lento de cobertura do grão de areia para aliviar a dor que ela sente. E nós temos tratado aqui que os colares de pérola que muitas senhoras usam, bonito, na verdade aqueles colares de pérolas, eles trazem a história das dores das ostras, que ficaram no ostracismo, na escuridão, no fundo do mar, sofrendo. E como é que nós vamos viver? Nós já vimos anteriormente que a pérola é uma defesa do animal que se transformou numa joia de grande valor. E que nós podemos também passar por ser instrumentos de construção de algo que antes nos feriu tanto em benefício. Nós temos procurado relacionar os sofrimentos diante da capacidade que os filhos de Deus têm de transformar as suas dores em joias raras. Nós precisamos disto. Eu acredito que Matthew Henry,
um homem de Deus do passado, ele estava bem certo, bem correto, quando ele disse: algumas vezes Cristo vê que precisamos da dor para o bem da nossa alma, mais do que da cura para o alívio do nosso corpo. E não somente para o bem da nossa alma, mas para ajudar a outros. O que você vai fazer com aquilo que você recebeu nos abusos da vida, nos traumas da existência? O que você vai fazer com aquilo? Você vai virar uma pessoa adoecida e chamando atenção, ou você vai pegar aquilo ali e vai ser uma bênção? Eu posso até dizer para vocês que eu já fui abusado sexualmente. E por muito tempo eu vivia escondido, com medo. Medo de me expor. O que vão contar? O que vão dizer? Com medo de não ser aceito. E aquilo era mantido escondido. As 7 chaves. Mas graças a Deus, quando eu entendi o que é o amor de Jesus Cristo, o que isso significa, que essas dores podiam ser transformadas em oportunidades. E hoje, quando nós falamos deste assunto, podemos ajudar a outros que também foram abusados de alguma maneira, porque os abusos são vários. E a gente poder ser instrumento para a saúde e a libertação das pessoas. Um corpo sadio e uma alma doente é muito diferente do que uma alma sã num corpo doente. O que nós podemos ver é que se a alma estiver sã, ela vai ser instrumento de gerar saúde. Poucas coisas são mais preciosas do que uma alma que canta na tempestade, ainda que o corpo gema no sofrimento. Esta alma que se apodera das potencialidades divinas para poder fazer face aos sofrimentos deste mundo. No mundo temos tribulações, mas cantando: Senhor, graças te dou pelas dificuldades. Quando temos o Senhor como nosso pastor, ainda que andemos pelo vale sombrio da morte, não se tem medo algum, porque Ele está conosco. O que vale uma alma gritando? A alma sadia dá de 10-0 num corpo doente. O Richard Sibbes, ele diz que o período de enfermidade é um tempo de purificação para aquela contaminação que havíamos adquirido em nossa saúde. A enfermidade pode ser um instrumento, né? Uma boa doença tende a produzir a saúde da alma. Quando a gente passa por algumas tormentas, as coisas amolecem um pouco. O que vale termos um corpo são e a alma gritando, murmurando, reclamando, sendo inconveniente. O pregador inglês Spurgeon, lá no século XIX, ele diz: arrisco-me a dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós é a saúde, com exceção da enfermidade. Esta muitas vezes tem sido mais útil aos santos do que a saúde. Este homem
foi um dos maiores pregadores que nós já tivemos na história da igreja. Um dos maiores. E ele viveu a vida toda com depressão, uma depressão decorrente de um acidente que houve na igreja, quando eles estavam inaugurando o tabernáculo e a congregação cheia, e alguém gritou fogo e o povo saiu correndo e 27 pessoas morreram pisoteadas. Não havia fogo nenhum, era só um maldoso. E ele passou a sofrer daí para frente com uma depressão. E ele tinha gota e sofria com aquele problema nos seus pés. Mas era um homem tão alegre. E ele disse, arrisco-me a dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a cada um de nós é a saúde, com exceção da enfermidade. Esta muitas vezes tem sido mais útil aos santos do que a saúde. Nós podemos tirar louvores do meio das tragédias. Eu não estou falando aqui de masoquismo, isso pode até parecer masoquismo, mas não é. É preferível a dor que nos leva a depender, nos leva a depender do Altíssimo, ao esbanjamento de saúde, mas insatisfeitos, doloridos, sofrendo em nossa alma. É muito mais importante que eu seja liberto desta atitude de viver gritando em minha alma. Oh Deus, como é bom ver que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Há pouco eu estava falando do masoquismo, que é esta atitude de gerar sofrimento para si mesmo, talvez até por um senso de purificação, de querer padecer para se sentir mais adequado. É uma doença séria. E eu não sou masoquista. Eu não sou dos que gostam de sofrer. Embora eu prefira o sofrimento que mantenha meu humor sendo tratado, que a minha alma dependa de Deus, do que a ausência da dor e uma alma se desesperando e esperneando num conflito existencial de falta de contentamento. Com certeza. Eu não posso viver insatisfeito com esta vida. Eu já fiz aqui um programa em que eu citei uma frase da Regina Brett, em que ela diz que a vida não é justa. Ainda assim, ela é boa. Nós não temos uma vida que não tenha problemas. Mas mesmo assim eu quero ter a oportunidade de conviver e de viver satisfeito em meio às lutas. Uma pessoa satisfeita é a maior satisfação que há no mundo. Ou, aliás, é a única satisfação no mundo. Uma pessoa satisfeita pode viver bem. O Sócrates, aquele filósofo grego, ele dizia que o homem mais rico que ele havia conhecido é aquele que se contenta com menos. É aquele que aproveita a menor quantidade para se contentar.
A satisfação faz com que os pobres se tornem ricos. E a insatisfação faz com que os ricos se tornem pobres. Você vai encontrar gente muito rica, mas muito pobre, porque ele é sempre insatisfeito. E vai encontrar gente pobre, que é muito rica, rica de contentamento, rica de satisfação. Nenhuma eventualidade é má para quem tem satisfação, para quem tem contentamento. Porque ele vai aproveitar aquele momento, aquela circunstância e transformar o limão em limonada. Ele vai gerar alguma coisa boa. Há um cântico cristão que, quando eu era jovem, eu cantava muito ele, que dizia assim: satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. E aqui eu coloquei o ingrediente da satisfação. É ter a Cristo. Eu não disse é ter uma religião. Eu não estou falando que satisfação é você participar de um sistema religioso. Não é você ir a uma igreja para buscar, para dizer que você pertence. Não é isto que eu estou falando. Estou falando que satisfação é ter a Cristo. Cristo é uma pessoa, é a pessoa divina que veio a este mundo, se encarnou no Jesus histórico para nos libertar da nossa tirania de nós queremos ser como deuses. E isto nos traz grande insatisfação. Eu prefiro dizer, e agora eu tenho, Jesus é a minha satisfação. Quando eu falo de Jesus, eu não estou falando, e volto a dizer, eu não estou falando de uma religião. Religião é aquilo que eu faço para tentar alcançar Deus. O Evangelho é aquilo que Deus fez em Cristo para me alcançar. É totalmente diferente. Jesus é uma pessoa plena de satisfação que satisfaz os insatisfeitos deste mundo. Ele dá sentido, ele dá valor, ele dá coerência. No meio das tribulações desta vida e nas insatisfações de nossa existência, nós temos alguém que nos satisfaz plenamente. Certa ocasião, Jesus disse para os seus discípulos, porque um grupo o havia abandonado e deixado, porque o discurso dele era muito grande, muito difícil, muito duro, quando ele disse que era necessário comer a sua carne e beber o seu sangue. Eles não entenderam esse tipo de antropofagia e eles abandonaram. E Jesus pergunta para os apóstolos: e vocês também não querem ir embora? E então eles respondem: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem nós vamos? E é isso aqui que faz o sentido da vida, que dá valor. Eu não vou passar neste mundo sem luto, sem enfermidade, sem desprezo, sem abandono, sem falências. Não vou. Mas se eu tenho a Jesus Cristo, eu tenho aquele que reabastece, que me dá suporte. Aquele que tem satisfação, que sempre está satisfeito por causa de Cristo, embora tenha tão pouco, é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar e mesmo tendo tanto. Ele fica
sofrendo, porque ele já tem, mas quer mais e quer mais, e aquilo desgasta a sua alma. A mente satisfeita é uma festa contínua. Eu conheci um rapaz que vivia numa rede. Ele sofria de uma enfermidade em que os seus ossos se pegasse, quebrava, uma fragilidade óssea muito grande. Então ele vivia ali na rede. Aquela rede tinha um zíper para que ele pudesse fazer as suas necessidades. Ele não se movia, mas ali dentro daquela rede, ele transmitia vida, alegria, porque ele tinha Jesus. Ele não tinha a saúde de um Apolo, mas ele tinha a satisfação daquilo que vem de Cristo. E isso faz toda a diferença. Precisamos aprender a cultivar as pérolas em meio às ondas turbulentas, em meio às lutas de nossa alma. O profeta Naum, ele nos diz assim: furacões e ciclones são o rastro de sua passagem, e as nuvens carregadas são o pó que ele sacode dos seus pés. Quando você pensa ali que está tudo escuro, o pé de Deus está ali. Então, no meio das tribulações, Deus está presente. A Regina Brett disse: as coisas podem acabar num piscar de olhos, mas lembre-se que Deus não pisca. Ele está ali atento, ele não dormita. O que posso fazer diante das circunstâncias que fogem ao meu controle? O que eu posso fazer? Ou eu grito, ou eu canto. Ou eu murmuro, ou eu louvo. Ou eu lamento, ou eu vou agora dizer: bendito seja o nome do Senhor. Somente uma alma alforriada, liberta, tem condições de fazer festa em meio às tempestades. E nós precisamos lembrar de Paulo outra vez, que na prisão ele dava, juntamente com Silas, louvores, dava um show de adoração, porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Eu não estou defendendo o sofrimento. Eu não gosto de sofrer, eu não quero sofrer, mas eu estou dizendo que eu não vou expulsá-lo. Eu vou aproveitar o sofrimento na minha vida para ser um instrumento da graça de Deus. Eu quero dizer que eu prefiro a dor que me leva a esperar no Todo-Poderoso a viver sem os grãos de areia e soberbo, alimentado com a minha falsa presunção de autossuficiência. Eu preciso da graça de Deus. Eu digo assim, meus amados, nós somos abençoados por nossa dor, enriquecidos por nossa pobreza, fortalecidos por nossa fraqueza, quando, pela graça de Deus, nós dependemos do Eterno. Deus muitas vezes me permite passar por algumas aflições para que eu cresça. E prolonga a minha paciência deste modo, encurtando o tempo das tribulações, fazendo com que eu perceba que as tribulações passam. Eu queria que você pensasse que no fundo de um poço ao meio-dia você enxerga as estrelas brilhando. Não é no alto do monte. Eu quero esperar você no próximo programa para a gente falar outra vez deste Evangelho da Graça. Até lá, de coração para coração.